Opa pessoal, boa noite, né? Ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre soluções, em específico, concentração, mistura e até mesmo titulação. A titulação começou a cair ano passado no Enem, né? Vamos comentar bastante sobre isso. Lembrando, façam as atividades. A química, em específico, a frente B, sendo a físico-química que estamos trabalhando, é tudo questão de prática. Se não praticar, praticamente não tem um bom rendimento, digamos assim. Tranquilo? Então tem que praticar. Sempre, sempre, sempre. Deixa eu abrir aqui o Pontifex, deixar pronto ele. Fechou. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, concentração, mistura e titulação. São pontos de análises. São pontos de análise referente a uma solução. Lembrando que quando a gente fala de solução, estamos especificando o quê? Um soluto e um solvente, certo? Um soluto e um solvente. Soluto a menor parte, solvente a maior parte, tranquilo. Mas o que quer dizer, Rodrigo, uma concentração? Primeiramente, concentração. O que é algo concentrado, algo forte? E por que vem esse algo forte? Mistura duas substâncias, dois compostos, como assim? Titulação. Vamos ver ponto a ponto. Inicialmente, vamos falar sobre a questão da densidade. Lembrando que a gente falou no começo das aulas, quando começamos a ver aspectos físico-químicos, né, falamos sobre densidade também. Falamos que a densidade é a relação de massa sobre um volume específico. Mas uma solução, ela possui a densidade. É a densidade da solução, tranquilo? Então, densidade de uma solução é a relação entre a massa da solução e o volume da solução. Então, cuidado, muitas pessoas colocam a massa apenas do soluto. Lembrando que se você está vendo a densidade da solução, é a massa da solução, tranquilo? Fechou? Ou seja, é a massa do soluto mais a massa do solvente. Se o seu soluto ele for um sólido, ele vai se dissolver no líquido consideravelmente. O solvente você vai considerar apenas o líquido. Desculpa. O volume você vai considerar apenas o solvente, tranquilo? Então são pontos importantes. Densidade de uma solução é a massa da solução sobre o volume da solução, que muitas vezes vai ser o volume apenas do solvente. Fechou? E unidades de concentração. Existem vários métodos, vários meios da gente avaliar a concentração de uma solução. O modo mais comum é a relação gramas por litro, também é considerado como concentração comum. Tranquilo? A concentração comum é a análise que eu tenho da massa de soluto em gramas por um volume em litros da solução. Fechou? Rodrigo, exemplo, vamos lá. Você pega um copo com 100 ml de água. É o seu solvente. Você pega um sal de cozinha, 30 gramas de sal. Colocou, solubilizou. Você tem a solução. Você tem um soluto, você tem um solvente. Mas eu posso falar que ali eu possuo uma concentração? Pode. Primeiro ponto. Concentração vai ser o índice de massa do soluto que eu tenho sobre o volume da solução. Aí já começa a análise físico-química de um outro modo. Como assim, Rodrigo? Primeiramente, soluto referente a gramas. Deixa eu igualar com a outra aqui. Assim é outra. Fechou. Soluto referente à concentração, correto? É diretamente proporcional. O que isso quer dizer? Quanto maior a massa do soluto, maior a concentração. É algo diretamente proporcional. Enquanto a concentração, de acordo com a solução, é algo inversamente proporcional. Quanto menor a solução, maior o soluto. Rodrigo, não entendi dessa maneira. Dessa maneira de pensamento matemático. Pensa assim. Se você pega, vai fazer um Nescau, vai fazer qualquer coisa, fazer um Nescau, fazer um suco, imagine o seguinte, digamos que um Nescau, ele fica tranquilo, né? Tem aquelas pessoas que gostam bem preto praticamente, ele fica tranquilo
você colocando tipo 3 colheres de Nescau para 450 ml de leite. Eu ia falar água, meu Deus. Para 450 ml de leite, praticamente. De 400 a 450 ml. O que seria algo concentrado? Quando você coloca mais Nescau. O que é o Nescau? O meu soluto. Então, quanto mais soluto você adicionar na mesma quantidade de solvente, que seria o leite, fica mais concentrado, você sente com mais forte. Compreendeu? Você sente mais forte ali a sua solução. E se você tiver muita solução, vamos especificar, muito leite, em volume em litros, muito leite, referente à mesma quantidade de soluto. Rodrigo, como assim? Pensa comigo. Imagina que for muito forte. O que você vai fazer? Tem como você tirar o Nescau? Não. Você colocar mais leite, que vai ficar mais fraco. Justamente porque é inversamente proporcional. Ou seja, vamos até inverter aqui. Se você aumentar a quantidade do volume da solução, menor vai ser a concentração. Então fica aí o primeiro pensamento. Soluto e concentração são diretamente proporcionais. O seu volume referente à concentração são inversamente proporcionais. Tranquilo? Fechou. Então vamos lá, continuando. Título. Esse aqui é um dos casos que não cai tanto no Enem, mas esse ano pode cair, claro, tranquilo? Só deixa eu... Cadê o alarme aqui? Deixa eu ter que abrir um negócio. Hoje é terça. Então, pessoal, título. Eu tenho vários tipos de título. Eu tenho título volume-volume, eu tenho título massa-massa e também tenho o massa-volume para alguns casos em específico, tranquilo? Primeiro ponto. Participantes já. Primeiro ponto. Título ele é mal utilizado nas questões do Enem. É mais para vestibulares tradicionais. Mas tem a chance de cair, Rodrigo? Tem. Tem chance para cair tudo praticamente. Rodrigo, onde que eu posso ver título? Vamos lá. Primeiramente, o que significa título? O título, ele é um tipo de concentração representado pela letra tal. Vou desenhar aqui. Representado pela letra tal. Onde você vai colocar o quê? Opa, passou o slide sem querer. Aí, o título, ele é uma unidade... Desculpa, o título é uma relação de concentração representada pela letra tal. Onde, caso você coloque lá massa em massa, onde vai ser a massa do soluto sobre a massa da solução, pensa o seguinte, se é gramas em cima, gramas embaixo, você não tem unidade. O título é uma das maneiras de você representar a quantidade de soluto que você tem sobre o total e relacionar com 100%. Como assim, Rodrigo? Pensa comigo. Pensa comigo. Deixa eu diminuir a DPI aqui. Vamos lá, pensa comigo. Imagina que eu tenho uma solução de 300 gramas. E nessa solução, que é soluto mais solvente, o meu soluto ele tem 120 gramas. Eu quero saber o título, que é a quantidade de soluto que eu tenho por solução. Alguns fazem por regra de 3, mas aqui estamos especificando o título, onde o meu título vai ser o quê? 120 gramas por 300 gramas. Ou seja, 0,0 fica 12 por 30. 12 por 30 é praticamente 24, 2,6. Deixa eu pegar a calculadora. 24 por 30. Que? 24 por 30 eu coloquei? 12 por 30. É isso que eu ia falar. 0,4. Eu falei 0,6 até. Eu falei 0,6 ou 0,6? Era ter coisa da vírgula. Enfim. O meu título é igual a 0,4. 0,4. O que significa isso? Primeiro, o título você sempre se assemelha com porcentagem. Porque você pode, em azul, multiplicar por 100%. Isso dá 40%. Então, eu posso falar que o meu soluto ele abrange um total de 40% na minha solução. Rodrigo, por que isso é importante? Porque título você sempre pode relacionar com porcentagem.
Se ele der o valor de 1, é porque é 100%. É o mesmo dividido pelo mesmo. Rodrigo, uma maneira representativa de título. Álcool 70, que estamos utilizando muito agora, na época de pandemia. O que quer dizer álcool 70%? Ah, Rodrigo, porque no recipiente eu tenho álcool, o álcool 70. Não especifico isso, eu tenho álcool puro, mas ele está diluído. Eu tenho 70% daquele recipiente é álcool. 70% é álcool. Para 100% de solução. Então você já percebe o seguinte: se é 100% de solução e 70% é álcool, quer dizer que 30% é água. Tranquilo? 30% água. Mas nos álcools em gel tem umas diferençazinhas, tá? Alguns adicionam glicerina e tal, para ter a relação do gel. Mas enfim. Você tem essa relação no seu cotidiano. Para quem bebe. Tá bebendo uma bebida alcoólica que é 5,6% de álcool. Quer dizer que 5,6% do total, 5,6% referente a 100% de solução, 5,6% é álcool. E tudo você pode relacionar com 100% ou relacionar com 100 ml também. Fazendo uma relação estequiométrica, você pode tratar como 100 ml 100%. Então, exemplo, álcool 70, se você tem 100 ml de álcool 70, 70 ml de álcool puro tem ali. Compreendeu? E é sempre algo proporcional. Tem muitas questões que caem em vestibulares tradicionais, como o FRR e o FMS, que tratam a relação porcentagem de uma bebida alcoólica, o título de uma bebida alcoólica. Tem questão que fala assim, uma bebida alcoólica que é 5,6%. Cada um copo tem 300 ml. 300 ml. Um rapaz bebeu 30 copos de cerveja. Aí pergunta quanto de álcool ele tomou. 30 vezes 300 ml vai dar o quê? 9 litros, correto? Que dá 9.000 ml, 9 litros. O cara viu, caraca, o cara viu 9 mil. Deixa eu só diminuir a calculadora. Ó, vamos fazer assim. 300 vezes 30. Opa, 300 vezes 30. 9.000. 9.000 ml. E são 9 o quê? 1.000 ml. Mas de álcool não dá solução. E sempre tem as questões que colocam esse valor aqui só para confundir. Se ele perguntou de álcool específico, eu sei que 5,6 desse total é álcool. Você pode fazer uma relação por regra de 3 ou só fazer o seguinte, de maneira mais simples. Se 5,6 ml eu estou a cada 100 ml de solução, se eu tenho 9.000 ml de solução, quanto que eu ingerei de álcool? Ok? Fica 9.000 vezes 5,6 dividido para 100, 504 ml de álcool puro. Tem questões que você mata tranquilamente. Minha câmera ficou na frente. Opa. Tem questões que você mata tranquilamente. Ok? Então, título. Ele pode ser os mais comuns utilizados. Tanto a relação massa-massa, onde você vai dividir a massa pela outra massa, você não tem unidade, mas você pode gerar uma porcentagem multiplicando pelo 100%, quanto a relação volume-volume. Tranquilo? Fechou? Então, continuando, pessoal. Continuando. Esse aqui é um dos mais comuns de cair no Enem, que é a relação de ppm. Vou comentar sobre ppm e ppb também, tá? Só virar aqui. Primeiro, ppm significa partes por milhão. O Rodrigo não quis ser utilizado. Exemplo, um estudo referente aos poluentes da atmosfera. Como estamos trazendo como a solução gasosa da atmosfera, tem uma grande amplitude. Se eles querem especificar, conversar com você sobre a questão, por exemplo, do CO2 na atmosfera, o índice CO2, muitas vezes eles colocam ppm. Dependendo da localidade, colocam até ppb. O que significa ppm? Primeiramente, é algo muito diluído. É quando você tem algo muito diluído. Em vez de você colocar 0,00000, não, você coloca ppm. Porque vai ser a relação que eu tenho de uma parte para 1 milhão. É a relação que eu tenho de uma parte para 10 a sexta. Que 1 milhão é 10 a sexta. Fechou?
é uma parte referente a 1 milhão. Rodrigo, então por que que aqui está miligramas por quilogramas? Aí que entra a primeira relação. Miligramas. Miligramas. Miligramas para gramas é quanto? É 10 a terceira. Certinho? Fechou? Deixa eu colocar de maneira mais compreensível. Diminuir a letrinha. 1 miligrama. Vou fazer o contrário. Não trabalhar com número negativo, não. Desculpa. 1 grama vale quantas miligramas? Miligramas significa 1000 gramas. Então, 1 grama vale 1000 gramas. 1000 miligramas. 1 grama vale 1000 miligramas. Que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a terceira miligramas, correto? E 1 quilograma vale quantas gramas? 1 quilograma vale 1000 gramas. Que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a terceira gramas. Perceba-se o seguinte. Se eu quero fazer a conversão de quilograma, passar por grama e passar para miligrama, vou fazer em vermelho agora, de quilograma para grama é 1 vezes 10 a terceira. De grama para miligrama também é 1 vezes 10 a terceira. Ou seja, de quilograma para miligrama é 1 vezes 10 a sexta, 10 a sexta. Isso aqui não é 1 milhão? 1, 2, 3, 4, 5... Não, 1 milhão. Então, o ppm você pode relacionar o quê? O mais comum para você fazer, miligrama por quilograma. Por quê? Porque você vai estar enfatizando uma parte referente a 1 milhão de partes em grau comparativo. Rodrigo, se eu colocar miligrama por miligrama, aí você vai estar trabalhando com o título. Por quê? Miligrama vai se cortar com miligrama. Fechou? E aqui, no caso, você vai gerar o ppm, que é a partes que você tem para cada 1 milhão. Um outro exemplo é você trabalhar com centímetro cúbico para metro cúbico. Rodrigo, mas centímetro... 100 centímetros é 1 metro. Cuidado, pelo amor de Deus. Lembra o seguinte, 1 centímetro cúbico vale quanto em... É um volume, né? É algo em volume. Vale 1 ml. 1 decímetro cúbico vale o quê? Vale 1 litro. E 1 metro cúbico vale o quê? Vale 1000 litros. Então, se você ligar com a mesma relação de massa que fizemos agora, você percebe o seguinte, que de ml para decímetro é 1 vezes 10 a terceira. De litros para metros cúbicos é 1 vezes 10 a terceira. Então, você colocando centímetros cúbicos por metros cúbicos, você também tem a relação de 1 para 1 milhão de partes. Tranquilo? Então, mais específico é isto, ó. Exemplo aqui. A concentração de CO2 na atmosfera vem aumentando e hoje atinge recordes de 335 ppm. Então, são 335 partes que eu tenho referente a 1 milhão. Ou seja, 0,0335%. Pode relacionar assim também. Fechou? Aqui, 1, 2, 3, 4. Mas isso aqui não é específico, não. Agora é postagem, não. Do ar atmosférico. Significativo físico. A cada 1 metro cúbico de ar atmosférico filtrado, 335 ml são de gás carbônico. Pronto. Se você pegar aqui 1 dividido para 335, vai dar este valor aqui em ppm. Ok? Ou seja, 0,0335%. Você pode relacionar de diversas maneiras. Pode relacionar... No caso aqui, desculpa, vai ser invertido, tá? É 335 ml por 1. É a mesma relação, beleza? É o inverso. Por quê? Porque o CO2, neste caso específico, é o seu soluto. O seu solvente é a sua solução. Desculpa, o que vai embaixo é a sua solução. É o seu total. Então, ela tem que estar com o valor como se fosse 10 a sexta afastado do seu soluto. Justamente quando você tem uma solução muito concentrada. Tranquilo? Rodrigo, tem um ppm, mas também tem um ppb, correto? Mas o ppb é partes por bilhão.
Então tem que ser 1 vezes 10 a nona distância. Aí sim é algo bem mais diluído e específico, tranquilo? Aqui, ó. Partes por milhão, partes por bilhão. Representa quantas partes? ppm por milhão, ppb por 1 bilhão. Exemplo de ppb aqui. Uma nanograma, uma micrograma por litro. Uma nanograma por ml. Tem como? Por milhão. Uma miligrama por litro. Uma micrograma por ml. Tranquilo? Já vê que tem uma diferença entre os dois, né? Porque um é 10 a sexta e o bilhão 10 a nona. Então, cuidado com isso. Fechou? Tá, vamos lá. Continuando, pessoal. Aqui tem uma outra relação, mas depois tem no slide. Continuando aqui. Relação entre densidades. Isso aqui é só um modo que você pode avaliar o grau comparativo entre densidades. Eu, sinceramente, não gosto muito de fórmulas. Eu gosto muito da dedução, de mostrar o porquê ocorre. Tranquilo? Então aqui só fica nesse slide aí uma curiosidade para vocês que eu tirei de um livro referente a como que você pode determinar a concentração comum de uma solução utilizando a densidade junto com a concentração massa-massa. Fechou? Mas eu também gosto de fazer por dedução, onde isso aqui é muito utilizado caso você queira fazer cálculos diretos. Exemplo, a questão deu a densidade, deu a concentração. Rodrigo, só você multiplicar e tem a concentração comum. Entendeu? Mas não vou entrar nisso porque o tempo é curto. Só em específico vou lembrar o seguinte: densidade, massa sobre volume. Concentração aqui está no caso massa-massa. Massa do soluto sobre massa da solução. Como a relação eu posso inverter, tratar como M1 é concentração massa-massa vezes a massa-solução, e eu posso inverter isso aqui também, porque eu posso multiplicar aqui direto, isso aqui vem para fora, desculpa, multiplicar passa dividindo, é a mesma coisa. O volume é igual a massa sobre a densidade, você pode fazer uma relação onde você corta essa massa e unir a fórmula, onde ficaria concentração gramas por litro é igual a densidade vezes a concentração comum. Fechou? Por quê? Porque essa concentração comum, o que ela é em específico? Desculpa, melhor, o que é a densidade em específico? Não é massa e volume? Então você pode unificar as fórmulas. Da mesma coisa como a gente fez aquele estudo de lei dos gases ideais, que a gente juntou as formulazinhas do PVT referente ao PV igual a nRT, correto? Então isso aqui é mais dedução matemática, onde fica concentração, massa vezes a massa, sobre a densidade, ok? E você pode pegar e invertê-la e ter essa total. Tranquilo? Mas só é válida para a expressão gramas por litro. Caso você tenha densidade de gramas por ml, você tem que multiplicar por 1000. Ok? Isso é só dedução ainda. Aqui eu tenho uma outra dedução. Quando ele quer a concentração, ou quando ele dá a concentração mol por litro, mas não chegamos nela ainda. Vamos chegar agora, que vocês têm o mesmo raciocínio. Uai, onde é que está aqui? Achei. Não sei porque ele tinha passado no slide. Você vai falar, tá fora da ordem? Então, concentração em quantidade de matéria. Essa daqui é a mais importante. Concentração em quantidade de matéria. Quantidade de matéria é o número de mols. Então, eu falar concentração em quantidade de matéria é a quantidade de número de mols que eu tenho naquela solução. Mas a concentração seria que eu tenho por volume de solução. Perceba-se o seguinte, quando você divide pelo um valor, por exemplo, por 15 litros, você está querendo saber o quanto que você tem para cada um. Toda divisão é assim. Se vocês pegarem a análise matemática, exemplo, se você pegar o seguinte, 7 vezes 0,25. O que significa isso? O que significa isso? Você quer saber quanto que vale 1. Em vez de ser 0,25, saber o quanto vale 1. Algumas pessoas pegam a calculadora e já fazem o seguinte, ó. Cadê? Pegar a calculadora aqui. 7 vezes 0,25. 1,35. O que isso quer dizer? 25% de 7. Beleza. Isso é uma relação de multiplicação. Você está querendo saber o quanto que vale para cada 1.
Mas se você pensar em divisão, como estamos trabalhando agora, 7 dividido para 0,25. Aí o jogo vira. Aí o aluno... Tá dividido para 0,25. Aí o aluno pensa bem assim, caraca, velho, eu não aprendi a fazer divisão referente a números quebrados. Toda divisão que você quer fazer, você quer descobrir o quanto que vale o valor de cima, que seria o seu soluto, por 1 embaixo. Rodrigo, mas não tem 1. Beleza. O quanto que falta para você ter 1 inteiro? Multiplicar por 4. Então 7 vezes 4 dá quanto? 28. 28 sobre 1 é a mesma coisa. Quando você tem um valor embaixo, só busca a divisão para ter 1 no final. Nada muda numa concentração. Por que fica gramas por litro? Por que fica número de mols por litro? Sendo que eu dividi por 20 litros, por 30 litros. E toda divisão busca o valor específico para 1. Fechou? Se vocês verem, 7 dividido para 0,25 é 28. Por quê? Que 0,25 vezes 4 dá 1. Então 7 vezes 4, que lembra da proporcionalidade, também vai dar 28. Fechou? Então só continuando, isso é só uma curiosidade matemática mesmo. Só continuando. Quando a gente fala de concentração em quantidade de matéria, é a relação que eu tenho mol por litro. É a quantidade de mols que eu tenho para o volume em litros da solução. Rodrigo, como assim? Exemplo. Se você pega o seguinte, pensa na sacarose. Eu falo o seguinte, eu tenho 5 mols de sacarose. Mas eu tenho um valor de 0,5 litros no meu volume. Qual a concentração mol por litro? A concentração mol por litro é concentração, ou pode estar molaridade, tá bom? A mesma coisa, molaridade com R, é igual número de mols sobre volume em litro. Ou seja, 5 sobre 0,5. Cuidado! Muitas pessoas colocam 2,5 resultado, mas a divisão não é multiplicação. Divisão por número decimal sempre vai dar maior, não menor, diferente da multiplicação. Lembra do seguinte, o valor de baixo busca ser o quê? 1. 0,5 para 1 é vezes 2. Então, 5 vezes 2 é quanto? 10. Então, é 10 mol por litro. Por litro, porque é para cada 1 litro. Tranquilo? Então, só continuando. Outra relação que você pode lembrar também. Número de mols é igual a massa sobre massa molar. Por quê? Número de mols, massa, gramas. Massa molar, gramas por mol. Corta grama, sobra mol. Fechou? Minha caneta ficou na frente. Padrão. Vou colocar lá em cima. Ou seja, tudo você pode relacionar de diversas maneiras. O que mais que eu posso falar? É mais isso. A quantidade de matéria é o número de mols para um volume em litros, tá? É uma concentração. Porque o índice que eu tenho, a quantidade que eu tenho de soluto, em específico o número de mols, por uma quantidade de volume. Vamos fazer exemplos depois, tá bom? Vou até tentar resolver uns exercícios com vocês, tá? Dependendo do horário. Mas, enfim, pratiquem também. Tranquilo? Até então, só explicando da maneira mais detalhada possível. Continuando. Quando eu falo diluição, diluição a gente até comentou um pouco. Diluição é quando você aumenta o quê? Aumenta a quantidade do solvente. E, consequentemente, diminui a concentração. Mas cuidado, eu tenho dois tipos de diluição. Quando eu tenho duas soluções iguais e quando eu tenho duas soluções diferentes. E mais específico, é bom vocês trabalharem apenas quando eu tenho soluções iguais, tá bom? As soluções diferentes é importante caso você já tenha uma base lá da frente A referente a ácidos e bases, né? Onde os ácidos e bases reagem formando sal e água, né? Fechou. Uma reação ácido-básica. Diluir uma solução consiste em diminuir sua concentração por retirada de soluto ou por adição de solvente puro. Fechou. Neste caso aqui, eu tenho
o ácido sulfúrico aquoso, quer dizer que ele está sendo já o quê? Ele já está diluído em água. E você adicionou o quê? Solvente. Você adicionou solvente. Lembrando, concentração é igual, caso trabalhando aqui, tanto faz concentração, né? Vamos trabalhar número de mol sobre volume em litro. Se aumenta a solução, pela quantidade do solvente específico agora, diminui a concentração. Ok? Rodrigo, podia ser 2 soluções de ácido sulfúrico para diluir? Pode, contanto que uma tenha um grau bem diluído, seja mais fraca, tranquilo? Experimentalmente, adicionar solvente puro é o processo mais utilizado. Como falamos, exemplo, você faz um suco, ficou muito forte. Qual o pensamento natural do ser humano? Colocar mais água. Mas por quê? Porque se você aumenta a quantidade de solvente, você diminui a concentração. Você faz com que eu tenha um menos aglomerado de partículas próximas, mas sim mais afastadas. Aí vindo o índice de concentração, ou índice de diluição neste caso, né? Assim, a concentração da solução após a diluição, solução final, será sempre menor. Ponto importante. O seu volume final é sempre o inicial mais o adicionado. Muitos alunos perdem questão por causa disso. O seu volume final é o inicial mais o adicionado. Não é só o adicionado. Cuidado com isso. Tranquilo? Rodrigo, é neste caso que eu uso o CVCV, como alguns alunos veem. Vem lá o CVCV. Tá, é neste caso. Mas não são todos os casos. Cuidado. Rodrigo, e de onde que vem o CVCV? Primeiramente, concentração vezes volume. O que é concentração vezes volume? Concentração não é igual o soluto, vou colocar aqui em massa, tá? Sobre o volume de solução. Se você multiplica concentração e volume, é porque você tem o quê? Massa, correto? Então, eu posso falar que ele está igualando massa e massa? Pode. É porque numa solução, numa diluição de solução, que você altera apenas o solvente, você não adiciona nenhum soluto, você está especificando que as massas são iguais. Como assim? Exemplo, você pega, adiciona 50 gramas de sal na água, mas ficou muito forte. Você coloca mais água. Mas é aquelas 50 gramas mudou? Não. Continua sendo 50 gramas inicial e 50 gramas final. Então CV vem por conta disso. Pela quantidade de soluto ser igual no início e no fim. Se ela se altera, você não pode utilizar o CVCV. Tranquilo? Se ela se altera, você não pode utilizar o CVCV. E cuidado, muitas questões querem a concentração final. Mas o volume final é o inicial mais o adicionado. Atenção nisso. Fechou? É o inicial mais o adicionado. Tranquilo? Continuando. Mistura de soluções de mesmo soluto e mesmo solvente. Tem como? Tem. Tem como eu tinha comentado antes. Uma solução A de ácido sulfúrico aquoso, solução B também de ácido sulfúrico. Vai gerar a solução final. E o que vai mudar a concentração? Rodrigo, neste caso, o que eu posso fazer? Primeiro, minha dica do coração. Busque saber quanto é o valor de número de mols que você tem na A e na B, porque o número de mols vai permanecer fixo. Então, busca o inicial da A e da B, une eles, volume A e B, une eles e divide novamente. Nova concentração. Tem algumas formulazinhas que fazem direto, né? Aqui ele fala o seguinte, concentração, como aqui ele está trabalhando em gramas por litro, tá? No número de mols, gramas por litro é igual o valor entre concentração em gramas por litro de A e concentração em gramas por litro de B, certo? Mas você pode fazer o seguinte, não é CVCV, não é diretamente CVCV. Você vai pegar a quantidade de soluto do A, deixa lá. Digamos que a quantidade de soluto aqui do A foi 30 gramas. Vai pegar a quantidade de soluto do B, digamos que foi 50 gramas. Fechou? Você está repartindo, não está mais na concentração. Você está especificando quem é o soluto. Aí digamos que o volume do B é 1 litro. E o volume do A é 0,8 litros. 800 ml. Pensa comigo. Pensa comigo. Muitas pessoas fazem a concentração direta. Mas o que você vai fazer? 30 mais 50, 80. Oh, que é isso? Meu 8 ficou deitado, velho. 80.
sobre 0,8 mais 1, 1,8. Ok? 1,8. Rodrigo, eu odeio dividir por decimal, número quebrado. 1 é ele inteiro. 1 é ele inteiro. Então você já sabe que é 80. Mais 0,8. O que é 0,8? 80%. O que é 80%? É 2 vezes 20%, menos 100%. Certo? Certo. Quanto que é 10%? 2 vezes 10%, eu falei, né? Fechou. Quanto que é 10% de 80? 0,8? 8, correto? 8. 8 vezes 2, 16. Então você sabe que é mais 80 menos 16. 80 menos 16 dá quanto? Dá 64, correto? 6, 7, 4. Fechou. Então, 80 com 64 dá 144 gramas por litro. 80 por 1,8. Quer ver? Calculadora. 80 dividido para 1,8. Coloquei certo? 1,8. 1 dá 80. Eu fiz multiplicado, meu Deus. É que eu tava fazendo questão de fisicoquímica de outro modo. Eu multipliquei por 1,8, tá certo. Tem que ser menos. Desculpa, pessoal. É o que eu tava fazendo questão de multiplicação em casos específicos, que no caso, quando você tem a potenciação de vezes 10 elevado a tal, com log. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Mas na verdade é o oposto, tá, gente? Desculpa. Então aqui dá 44,44 gramas por litro. O que você fez? Você pegou a quantidade de soluto, A e B, somou. Pegou a quantidade de solvente, A e B, somou. Rodrigo, mas a questão não vai dar isso não diretamente. A questão, ela vai te dar a concentração do A e a concentração do B. E você consegue repartir. Porque muitas vezes ele vai dar a concentração e o volume. Fechou? Rodrigo, e quando ele dá... Aqui, ó, ele deu até uma formulazinha, mas eu não gosto de formulazinha. Ele deu a formulazinha aqui, que a concentração mol por litro final é o volume final igual, vezes o volume final, é igual a concentração do mol vezes o volume, porque isso aqui você descobre o quê? O soluto. E aqui você também descobre o quê? O soluto. Tá tudo ligado. E esse volume final aqui é os dois juntos, que vai passar dividindo. É a mesma coisa. É a soma do soluto dividido pelo volume final. É a mesma coisa. Tranquilo? Só alinhar aqui. É a mesma coisa. Fechou? Rodrigo, e quando que eu tenho? Quando ocorre reação química. Então, deixa eu diminuir minha câmera aqui. Quando ocorre reação química. Primeiro, algo sem reação química, você só vai destacar o quê? A concentração que eu tenho ali de íons separados. Exemplo, o NaCl. Eu sei que o NaCl ele vai acabar separando em quê? Na e Cl-. É uma dissociação. O BaCl2 também. É o Ba mais 2 e Cl-. No caso, 2Cl-, né? Lembrando porque o BaCl2 vai se dissociar, né? Porque aqui eu tenho ligação iônica. Como Ba mais 2 Cl-, que é o balanceamento, tá? 2 cloros. Rodrigo, mas o que isso importa? Tudo. Você tem aqui o seu volume da solução. Você tem a concentração. Então, você vai descobrir a quantidade de mols que você tem. Do Na+, do Cl-, onde eu tenho Cl nos dois, na solução A e na solução B, e do Ba mais 2, tranquilo? Fechou? Tá com um tempo já, então só concluir aqui com outro. E quando ocorre reação química? Muitas vezes vai trazer o quê? Reação química ácido-base, onde aqui eu tenho uma base que é o hidróxido de sódio, e aqui o meu ácido que é um ácido sulfúrico. Ácido mais base forma sal e água. Neste caso vai formar o quê? O sulfato de sódio, sal e água. Mas vou deixar esses exemplos aqui para a gente desenvolver o cálculo na outra aula, quando entrarmos também em titulação. Fechou? Mas, pessoal, busquem começar a fazer os exercícios. Tranquilo? Eu sei que o tempo é curto, eu sei que é um pouco corrido para tudo que a gente está vendo, mas estamos buscando apresentar um projeto para vocês da melhor maneira possível.
Tranquilo? Então, uma boa continuação de aulas e a próxima aula vamos continuar debatendo sobre isso de concentração e fazer exemplos, que é bom fazer exemplo também. Fechou? Obrigado.